Bom, vamos comentar aqui, né? Não sei se os companheiros todos acompanharam. Ontem a gente acompanhou a entrevista do Lula no Jornal Nacional, né? Vamos comentar por cima. Primeiro eu queria dizer o seguinte, ó. O Jornal Nacional, todo mundo fala aí, né, da importância da internet. Todo mundo fala da importância de você ter, de você fazer uma campanha e a gente tem que colocar o poder da televisão nessa história, né? Eu tô procurando aqui os números, mas o Jornal Nacional, quando tem o Ibope estima que quando foi o Bolsonaro lá, teve cerca de 20 e tantos milhões de pessoas assistindo ao vivo na Rede Globo, né? E agora o Lula foi mais, porque o Lula foi mais do que o Bolsonaro e o Ciro Gomes juntos, né? Então isso é uma coisa interessante. A importância de uma TV como a Rede Globo, né? A Rede Globo, a gente colocou aqui, a gente comentou, né? Colocamos até o vídeo do Rui falando que a Rede Globo é uma televisão assim que não, na verdade a audiência de Lula e Bolsonaro ficou acirrada, né? Falei errado aqui. Eu li uma Fake Eu news vi, eu vi aqui que o Lula Sim. alcançou 15 milhões, enquanto o Bolsonaro marcou 9 milhões. Então tudo mentira o que eu falei aqui. Mas tudo bem, de qualquer forma, né? É importante dizer o seguinte, que é muita gente que acompanha, né? O poder que a Rede Globo tem de fazer uma manipulação, de influir na opinião da população no Brasil é muito desproporcional, né? É uma coisa assim fora do comum. Então é preciso colocar isso daí, né? E ontem o Lula esteve lá e o Lula esteve lá e foi assim, né? A gente tem uma avaliação que é a seguinte. Tudo bem, eu acho que o Lula, ele responde bem as perguntas, né? Ele sabe, né, se colocar e tudo mais. Ele é um cara malandro. Ele sabe escapar de várias questões, né? Também, né? Depois dessa história dele aí, o cara foi preso, o cara teve que depor, tudo. Quantas entrevistas dessa o Lula já não deu, né? Exato. Né? Mas de um modo geral, a entrevista teve alguns problemas, né? Teve algumas coisas que não tinha necessidade dele fazer e que ele fez, né? Que assim, não vamos dizer que tirou voto, que ele perdeu o voto por causa disso daí. Mas são questões que depois, se ele for voltar atrás, né, ele vai ficar difícil, né? Vai ficar meio se ele precisar se radicalizar à esquerda num dado momento da campanha, vai ficar complicado, né? As colocações que ele fez sobre os latifundiários, que ele falou que os latifundiários teriam que adorar ele, porque o governo dele ajudou muito o latifúndio. O tempo todo ficar falando do Alckmin, não, porque o Alckmin, com a experiência do governador de São Paulo e tal, que é um negócio que não precisa fazer. Para que fazer isso? A base do PT não gosta do Alckmin, né? Todo mundo sabe. Ele fingiu lá que a base do PT gosta do Alckmin. Mas Fingiu. ele fingiu, ele falou, não, que ele tá com ciúmes do Alckmin. Esse daqui dá vergonha. A declaração do Lula. Estou até com ciúme do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto. Ele é habilidoso. No dia 7 de maio, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, eu fiquei com inveja. Ele foi aplaudido de pé. O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Então, Nossa. você vê, é uma coisa assim, tudo bem, né? Porque o Bonner perguntou para ele assim, Lula, qual que é a sua posição a respeito do fato de que nem toda a militância do PT aceitou o Alckmin como como candidato a vice-presidente? Ele não precisava falar disso daí. Dava para ele ter falado 1 milhão de outras coisas. Fala, não, é assim mesmo, nem todo mundo vai concordar, mas a gente está trabalhando para resolver. Enfim, ou outra forma, né? Não precisava falar dessa forma. Né? Primeiro porque todo mundo sabe que não é verdade. Fica feio, né? Inclusive, porque todo mundo sabe que não é verdade isso daí. Né? Todo mundo sabe que ninguém gosta do Alckmin. Então isso daí tem algumas coisas problemáticas. Né? Ele perdeu terreno em muitas questões que não havia necessidade de perder, mas assim, de um modo geral, não foi totalmente catastrófico, né? Mas poderia ter colocado várias coisas de outra forma, né? Ele criticou a Lava Jato.
Não, ele criticou a Lava Jato, mas ele fez uma concessão. Ele falou que teve corrupção no governo dele, mas que ele não viu. Não, mas aí ele falou, Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. Sim, não. A Lava Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. Não, tá certo, tudo bem. Mas não precisava ter concedido Não. que teve erros do. Porque também é mentira. Também é mentira essa colocação dele. É muito Isso aí é defensiva, aquela né? campanha do Alckmin para ele fazer autocrítica lá, né? Exato. Então eu acho assim. O que eu acho, né? Que parece, né? Quando você assiste o Lula assim. Parece que ele está numa tentativa de enganar a burguesia, de que o governo dele vai ajudar a burguesia e tudo mais. Só que isso daí, companheiros, não é possível. A burguesia é consciente. Não é possível enganar a burguesia e também não é possível ele fazer um governo que vai agradar a burguesia. Pois é. Né? O Lula ele vai se eleger aí numa polarização gigantesca. O governo dele vai ser o governo caso ele seja eleito, né? Que é uma questão também, o governo dele vai ser um governo apoiado sobre a população, sobre a classe operária. A classe operária vai participar do governo dele, quer ele queira, quer não. O pessoal vai sair às ruas aí, vai ser um governo que representa aí, num certo sentido, a derrota contra o golpe de Estado, caso ele ganhe, né? Então não vai ter como ele fazer um governo que vai agradar a burguesia. É impossível, por mais direitista que seja, né? Não tem como ele fazer isso daí. Então, quando ele coloca as coisas na entrevista, né, ele faz umas concessões à burguesia, disso, daquilo, a burguesia sabe que não tem cabimento isso, né, companheiro? Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Eu queria colocar o seguinte, né? Igual você falou aí, eu acho que está correto. O Lula tinha que fazer propaganda para os pobres. Ele chega no discurso, no ABC, aí ele fala de aumentar o emprego, aumentar o salário, dar terra para todo mundo, dar moradia para todo mundo. Ele perdeu a chance de fazer isso lá no Jornal Nacional. Ele, em vez de usar todo o tempo para acenar para o pobre, para acenar para os operários, não. Ele começa a falar essas baboseiras aí, né? Falando de latifundiário. A gente tem que acabar com o latifúndio, Luiz Inácio Lula da Silva. Você tinha que falar assim, reforma agrária, expropriação de todo o latifúndio. Aí você ia ter passeata do MST comemorando isso aí, né? Você tem que chegar e falar assim, você que está sem teto aí, vamos dar moradia para todo mundo. É assim que você tem que falar. Você que está desempregado, você vai receber um auxílio aí de um salário mínimo, até a gente fazer um plano nacional de trabalho para colocar todo mundo para trabalhar. Essas coisas não é falada. Aí esse negócio aí de ficar puxando o saco Porque assim, vou explicar uma coisa aqui para os petistas aí que nos assistem. Alckmin não é gente. Alckmin é um lixo, né? A gente já explicou isso aqui. Lula foi lá no lixão, eu acho que ele não vai no lixão, ele mandou um cara desses caminhões que trabalham na coleta de lixo, falou assim, quando você chegar lá no lixão, aquele lixo que os pobres não querem pegar para eles, você vai lá e pega e traz aqui, bota aqui no meu gabinete, do meu lado aqui. Isso aqui é um lixo. Eu não sei qual é o outro adjetivo para falar do ser inescrupuloso, um assassino que nem o Alckmin, né? Todo mundo sabe a quantidade de gente que ele matou aqui através da polícia aqui em São Paulo. Eu estava nos atos da manifestação de 2013, que a polícia sentou porreta, a polícia passava de moto em cima da gente, né? Teve companheiro da Você bateu em estudante, Márcio. Você batia em estudante, batia em criança. Exatamente. Eles bateram em adolescente. Quem esse Alckmin pensa que é? Eles cegaram os repórteres lá. É isso aí, Márcio. Você tem toda a razão do que você está falando. Foi catado no lixo. Exatamente. Lixo radioativo. Não, tem alguns companheiros que falaram assim, né? Ele estava no Jornal Nacional. Não dava, isso mesmo. Não dava para ele fazer melhor. Mas o motivo... como o Chico falou aqui, essa porcaria da Rede Globo, isso aí é assistido no Brasil inteiro, porque é a única coisa que tem na casa... Você vai Eu vou falar aqui, lá no sertão da Bahia, tem muitos locais que não tem energia elétrica. O pessoal coloca energia solar. Quando ele liga aquele aparelhinho da parabólica lá, o único canal que pega é a Globo, né? Aí o pessoal é obrigado a assistir só o que tem na Globo. O pessoal não tem opção. No lugar da opção da Globo tem o SBT. O que é o SBT? Uma Globozinha. Se não tem o SBT, tem outro... Não sei se tem outro canal lá, algum canal de propaganda, mas eu só sei que tem a Globo. Todo mundo no Brasil inteiro acredita, né? As pessoas simples, comuns, acreditam que o jornal lá é um jornal que merece respeito. O pessoal não sabe de outra coisa. Então o pessoal assiste a Globo. Todo mundo assiste a Globo.
Agora, imagina se Lula falasse lá para os sem terra, falasse para os operários, falasse para os sem teto, falasse para as mulheres aí que estão sendo massacradas todo dia, não conseguem, são obrigadas a ter filhos aí sem querer e tal. Se falasse para os jovens que estão terminando o ensino médio e não tem a menor perspectiva de fazer uma universidade, porque muitas cidades não têm nem universidade, quando tem é particular. Né? Então, sei lá. É por isso mesmo, já que estava no Jornal Nacional, tinha que radicalizar, chutar a barraca, falar assim, vamos acabar com a Globo e vamos botar televisão para a CUT, para todos os sindicatos, para todas as universidades, tinha que radicalizar. Exato. Agora virou o que isso aí? Não, e outra coisa, né? O que eles iam fazer se ele falasse? Eles iam cortar o programa? Não tem, tava ao vivo. Do cara. Tava ao vivo, cara. Sabe, é por isso que o pessoal fala mal aqui. Do ponto de vista político é um lixo. Mas quando o Maluf ia para entrevista, o cara perguntava assim, qual a cor da sua camisa? No meu governo eu vou dar no seu... Ele cagava para a pergunta do jornalista e respondia o que ele queria, entendeu? É isso aí, por isso que eu queria. O pessoal devia assistir um pouquinho as entrevistas do Maluf aí, para aprender a dar as respostas corretas, responder o que você quer. Por exemplo, um cara do PCO, se for entrevistado lá na Globo, o cara vai responder o que a gente quer. A gente vai responder o que a gente quer. A gente não vai cair nas conversinhas fiadas do William Boni e a outra mulher lá, que eu não sei o nome daquele lixo lá também, não sei o nome daquele pessoal. Não assiste essas porcarias aí. A não ser quando é coisa do ofício aqui, né? Então, é isso. Eu acho assim, tudo bem, né? É claro, o Lula não é do PCO. Ele não é o PCO, ele não vai, né, falar as coisas do PCO. Mas a gente tem que cobrar que o Lula tenha uma posição radical, uma posição de esquerda, uma posição de luta. Não é? Ele não teve nem... Ele não chegou nem a defender Cuba, não defendeu a Nicarágua, que em outros momentos ele fez uma defesa, mas ali ele... Né, isso daí o problema é o seguinte, né? É provável e possível, a gente não sabe como que vai ser, que a campanha tenha que se radicalizar à esquerda, mas num momento próximo. Com certeza. Vai acontecer. Se não radicalizar, não vai ganhar as vai eleições. Acontecer. A burguesia quer tirar Lula do primeiro turno. Não vai governar. Se Lula chegar e for para o segundo turno... a burguesia está querendo tirar Lula do primeiro turno. Primeiro turno, como é que diz? Está querendo tirar Lula das eleições. Se eles não tirar Lula das eleições, eles vão tentar fazer de tudo para tirar Lula do segundo turno. Aí Lula fica com essa conversinha. Você acha que o empresário está preocupado com Lula? A burguesia não quer Lula, cara. Exatamente. Não, então, isso é uma coisa, né? E eventualmente vai ter que radicalizar a campanha. E aí vai ficar um pouco estranho depois dele ter falado um monte de porcaria aí no Jornal Nacional. Né? Um monte de coisa direitista. Olha, nossa audiência aqui bombou, deve ser por causa da Isadora Dias, né? Tem um companheiro que mandou Pix aí, Chico? Eu vou agradecer. Calma, peso, ainda né? não terminamos nós temos tema central. Mas eu vou agradecer. Não, mas nós temos a Isadora Dias, né? Nossa candidata aí. É verdade, eu ia falar isso. E nós temos o nosso companheiro aí das artes, né? O Vicente. Por isso que hoje o programa tá muito bom. E eu né, ia cara? agradecer aqui o super sticker da companheira Angelina Dias, que mandou uma carinha brava. Tá brava que o Lula foi no... Não. Que o Lula foi pelego. Não Foi bem diria tanto, né? E o companheiro Luiz Capacete, que mandou um superchat. Muito obrigado. Olha, ele falou, pode parecer que o tempo de campanha reduziu para todos. Ledo engano. A burguesia faz propaganda o tempo todo. É verdade. Pelas suas empresas, pelas revistas, pela TV, pelo dinheiro. A redução cala somente os trabalhadores. É isso mesmo, né? Exatamente isso daí. O horário eleitoral dá tempo. gratuito, né? Oi, Chico, dá tempo de dar uma palhinha? Dá, claro, lógico. Então, hoje é sexta-feira, né? Então, o pessoal vai ficar em casa assim. Entra lá no YouTube, procura um filme que chama Terra em Transe, do Glauber Rocha. Lá ele mostra muito bem como é que esses sistemas de televisão, tipo a Rede Globo, são montados. A personagem lá que é vivida lá pelo Paulo Gracindo, ele é dono de uma rede de comunicação. Ele é totalmente cooptado pelo Paulo Altran, que é o político do imperialismo, né? E o outro político, que é o Zé Ligói, ele faz esse jogo reformista. Aí o que acontece? O fascismo sobe, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com essa questão, não é? De ficar assim, fazendo média com Rede Globo e tal. Eu concordo com isso que foi dito aqui. Lá no Piauí, a nossa companheira não soltou o verbo. Ninguém achou aquilo chato. E ela não foi presa. Né? Estão É falando isso aqui, o mesmo, Lula ia sair do aquela- programa num camburão. Não acho que ele fosse sair do camburão no Pelo programa. contrário. É um exagero. Vão isso prender o daí. Lula se ele ficar nessa. Se botasse o Lula no camburão, Ele foi cara, preso, eu queria ele ver foi São preso, Paulo né? pegar fogo. Não O sei pessoal se... ia invadir a Globo ali, filho. Ele foi preso sem falar nada demais. Ele foi Foi preso porque ele se entregou. É. Ele saiu escondido dentro de um carro porque tinha mais de
5 mil peões do lado de fora do sindicato e do lado de dentro, e falou, a gente faz o que for preciso. Se for enfrentar a polícia, a bala, a gente enfrenta, e Lula não vai para a cadeia. Lula só foi preso porque ele chegou e foi escondido para a PF. Porque acreditou no Boulos, né? Que falou que Lula ia ficar 10 horinhas lá no depoimento e ir embora. Acreditou no Leonardo Boff, o entregador da Amazônia para o imperialismo. Acreditou em todo esse lixo da esquerda aí, que Emissade, quem mais? Todas essas bostas intelectuais da esquerda aí, que fica botando merda na cabeça do Lula. Durante aquele... Eu estava lá na missa lá, em vez de fazer um ato político, fizeram uma missa lá na frente do sindicato, e nessa missa estava todo mundo falando, Lulinha, vai lá, se entrega, não enfrenta a PF, você vai ficar 2 horinhas. O povo falou, não entrega, não entrega. Na hora do pai entregar a rocha, o povo estava gritando, não vai prender, não vai prender. Lula entrou para a volta do sindicato, nos braços dos operários, e ele só foi preso porque ele saiu escondido dentro de um carro. Exatamente. O companheiro Roberto França mandou um superchat. Obrigado, camarada. Ele falou, Lula se apequenou por causa do próprio PT. Existe uma pressão, eu concordo com o companheiro Roberto. Existe aí aquele clima insuportável de que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E parece que é isso, parece que é uma festa mesmo. O Lula vai lá, ele responde, ele dá de malandro de sempre e tudo mais, mas ele não chama, em especial, o povo para participar dessa campanha, para lutar. Ele não coloca a urgência que a gente precisa ter no momento de campanha eleitoral para eleger o Lula. O Lula não vai ser eleito assim na festa, na brincadeira com William Bonner e tudo mais. Não existe isso daí. Então, por isso que a gente precisa criticar. Não é que a gente esperava que o Lula ia chegar lá e fazer um discurso revolucionário, ia falar revolução, governo operário e comunismo, vamos desfiliar do PT, entrar no PCO, entrem todos no PCO, salário, pão em terra. Óbvio que não. Mas a gente precisa pressionar ao máximo para acabar com esse clima que é tão lixo quanto o Alckmin, isso daí. Então a gente precisa fazer a crítica e chamar o povo a entender isso daí, né? Não dá pra gente fazer uma campanha amena aí com a burguesia. Não dá pra gente conquistar a burguesia. Pelo contrário. Exatamente. É preciso chamar a atenção também que a gente está numa situação que todo dia sai matéria falando assim, Bolsonaro superou o Lula em não sei qual pesquisa. O Bolsonaro se aproximou do Lula, tem 5 pontos de distância. E tem pesquisas Bolsonaro, que isso e aquilo, está subindo. Bolsonaro, não tá esse negócio de já ganhou. Não existe esse já ganhou aí. Outra coisa. Não mesmo. Hoje é assassinato sem terra, né? Eu estava vendo aqui as reportagens sobre como vai ser a sabatina da Simone Tebet lá no Jornal Nacional, né? Nossa, ela vai chegar, vai ter flor. Então, assim, a gente vai... Aí o pessoal fala assim, que ela vai ter que... Não sei, é interessante. Vocês vão ver, né? Eu vou fazer questão de assistir essa aí, né? Porque eu quero ver como é que vai ser a manobra da burguesia. Que horas que é, Márcio? Eu não sei, é na hora do Jornal Nacional, nem sei o horário. 8h30, né? 8h30. Deixa eu falar aqui, ó. O companheiro Marco Antônio mandou um pix para nós. Obrigado, camarada, pela contribuição. Um abraço aí pro nosso companheiro. O companheiro Roberto França mandou um superchat. Ele disse aqui, não é culpa do Boulos, é o Prerro, mas isso é tabu dizer. Não tenho estômago para apoiar o PT. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelo superchat. Nós temos candidato, né, Robertão? Que nem você aí, nosso candidato aí no... Do Paraná. No Paraná. Ele é candidato ao quê? Ele é candidato a senador. Manda seu número aí, Roberto França, pra gente divulgar aqui. O nosso candidato a senador no Paraná. Isso aí. E por falar em candidato a senador, o pessoal que está aqui, vamos divulgar o seguinte. O PT, Partido dos Trabalhadores, o partido com a maior quantidade de votos aqui no estado de São Paulo, não tem candidato a senador. Então, assim, tem que fazer campanha para apoiar o candidato a senador do PCO. Se você é petista, não vote no PSB. Não vote em nenhum outro candidato a senador. Vote no candidato a senador que apoia Lula. Foi um dos caras responsáveis aí na direção do partido de organizar as caravanas contra o impeachment da Dilma. As caravanas foram 3 ou 4 atividades lá no Paraná para tirar Lula da cadeia. Isso aí o companheiro Antônio Carlos, nosso candidato a senador, estava por dentro de todas essas atividades. Então, assim, se tem um candidato que defende Lula aqui, que defende a esquerda em geral contra as arbitrariedades da direita, é o nosso candidato a senador, companheiro Antônio Carlos, professor aí da rede estadual de ensino do estado de São Paulo. Esse deve ser o candidato da esquerda, já que não tem outro. Tem candidato aí dos partidos
anti-esquerda, né? Que nem PSTU e outros aí que é contra Lula, é contra a esquerda, apoia a Ucrânia, foi contra a investida do Talibã contra o imperialismo, etc. Então, assim, o candidato da esquerda, que nós temos aqui de São Paulo, é o companheiro Antônio Carlos Silva, número 290, né? É, o 290. O Roberto França também é 290. Ah, é, Roberto França? Parabéns, Roberto França. É, isso aí Se também. você não tem candidato a senador no Paraná, se você tem, mude e vote no Roberto França. É isso aí. Fala, Isadora. Você não tá quieta, não sei. Não, é que eu vou falar a verdade. Mas fica gritando aqui do seu lado. Com esse É negócio do- difícil. Tem isso, mas é que eu seria muito sectária. Não, fala aí. Que Ah, isso, companheiro? Não. Que isso, companheiro? Bom, eu acho que, enfim, Lula tem que. Foi bom que ele tenha aparecido. Tava vendo que a campanha do Bolsonaro, quem está fazendo a campanha do Bolsonaro, falou que ele foi bem. Disseram aí que ele se saiu bem, principalmente nas perguntas mais difíceis. Mas eu também acho que fica muito esse clima do já ganhou. Tanto que eu acabei de ver um meme aqui com destaque da frase do Bonner que o Lula não deve mais nada à justiça. Mas, no geral, a imprensa burguesa não trata o Lula assim. Trata o Lula ainda como se ele fosse um bandido. Eu queria falar uma última coisa sobre isso que você falou, isso que é importante. Você deve ter visto, né? Saiu um monte de tweet de jornalista da Globo elogiando Lula, né? Que nem você tá falando. Companheiros, não vamos cair nesse papo furado de jornalista da imprensa capitalista, da imprensa burguesa. O pessoal está na política, isso é claro, isso é evidente. A burguesia está na política, a imprensa, de manter o PT, manter os companheiros todos nesse clima do já ganhou. Aí eles ficam elogiando o Lula, puxando o saco do Lula. Nossa, o Lula... Meu, como é que é o nome do chapéu lá? O Reinaldo Azevedo falou... Não, o Lula não foi uma entrevista, foi um show de entrevista, foi uma maravilha, não sei o quê, não sei o quê. Meu, isso é uma puxação de saco, é ridículo, cara. É ridículo. E o Esse pessoal- cara aí no que falava dos petralhas, esse do chapéu. Exatamente. Ele criou esse Então, termo. o que é isso? Quem é esse cara? Que moral tem esse cara para falar alguma coisa? Ele muda de opinião, assim como o vento muda uma biruta. Exatamente. E esse cara, de repente, vira aí porta-voz, assim, formador de opinião. Quem é esse cara? Um cara que não sabe falar também. Vê a maneira como ele se comporta como jornalista. Quer dizer, ele não tem uma opinião formada. Ele vai conforme vai o vento. Exatamente. Isso é imprensa burguesa.